No JBN de hoje, você vai ver que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação de Ramagem para a diretoria da Polícia Federal. E ainda vamos falar sobre economia. Esse é o assunto do nosso comentário de hoje. E você vai acompanhar também os detalhes sobre a suspensão temporária da Romaria de Trindade. E hoje também é dia de conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente Silvonei José. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta quarta-feira, 29 de abril. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Ele atendeu a um pedido do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que questionou a nomeação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, o ministro cita as acusações feitas por Sérgio Moro de que o presidente estaria tentando interferir nos trabalhos da Polícia Federal. Além disso, Moraes afirmou que a Polícia Federal não é órgão de inteligência da Presidência da República e que as ações precisam exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, inclusive em diversas investigações sigilosas. A posse de Ramagem como novo diretor-geral da Polícia Federal estava agendada para as 15h de hoje. Para evitar que a posse seja realizada, Moraes determinou que a Advocacia Geral da União fosse avisada da decisão de imediato, inclusive por WhatsApp. O ministro da Saúde, Nelson Taixe, disse que o aumento de casos de coronavírus no Brasil expressa um agravamento da situação no país, em especial nas cidades que já vinham registrando um maior número de casos. Anteriormente, ele havia dito que seria preciso ver se os números expressavam a atualização de casos anteriores ou se representavam de fato um aumento. Alguns dias atrás eu coloquei que isso poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado, mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. A declaração foi feita depois que o Brasil passou a China no número de mortos pelo coronavírus. A letalidade aqui subiu para 7%, maior índice desde o início da pandemia no país. Ontem, Taixe se reuniu com governadores da região norte. Hoje, ele falou com os chefes do executivo das regiões sul e nordeste e amanhã do sudeste e centro-oeste. Segundo o ministro, a pasta está trabalhando para dar apoio a locais mais infectados, ajudando na compra de respiradores e equipamentos de proteção individual. A gente está trabalhando para dar suporte aos estados e municípios. A gente teve... O Eduardo pode falar um pouco mais sobre isso. A gente ofertou, tem a parte financeira, tem os respiradores, tem os EPIs, tem recursos humanos. Segundo o ministro da Saúde, até hoje, 3.400.000 testes rápidos foram repassados aos estados, além de 35 milhões de toucas e quase 26 milhões de máscaras cirúrgicas. E você viu ontem aqui no Jornal Boa Notícia alguns trechos da entrevista com o padre Robson de Oliveira sobre a suspensão temporária da Romaria de Trindade, tradicionalmente realizada no fim de junho. Hoje a gente mostra para você a cobertura completa com os detalhes e a expectativa do reitor do Santuário Basílica para realizar a festa ainda neste ano. Confira. Pensando na saúde e vida dos romeiros, a tradicional festa em louvor ao Divino Pai Eterno está suspensa temporariamente. Padres e autoridades públicas têm se reunido em busca de soluções neste tempo de pandemia. A Romaria não foi cancelada, nós estamos apenas tomando medidas de precaução. Nós estamos vivendo uma situação onde decretos são reformulados, todas as ideias são repensadas, os planejamentos são refeitos. Então, o planejamento para a festa desse ano, que tem o seu auge no primeiro domingo de julho, ele está sendo totalmente revisto em função dessa situação toda. E nós acreditamos que pode acontecer de não podermos realizar a Romaria.
E nós temos que ter um plano estratégico, e foi por isso que eu procurei o governador, para que nós possamos partilhar com ele a nossa preocupação. Mais de 3 milhões de romeiros visitam a capital da fé de Goiás nesses 10 dias de romaria. Por esse motivo, os padres do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e da Igreja Matriz se reuniram com o governador para avaliar a progressão do novo coronavírus. Nós teremos um apoio do governo estadual, como sempre tivemos, para uma eventual situação de chegada dos romeiros nesse período da festa, independente de pandemia. E apresentamos para ele toda essa circunstância real, né? Nós estamos aí há praticamente 2 meses do evento. E ele manifestou sua preocupação, que até então ele não tinha, ele mesmo confessou isso. E quando eu falei de números para ele, ele se assustou muito. E acreditamos que a partir de agora começam novas conversas, diálogos, falar com a Prefeitura de Trindade, com a administração aqui do Executivo e trabalharmos em conjunto para pensarmos um evento que possa ser agora ou posteriormente, mas que seja realmente um momento marcante, significativo da celebração da misericórdia de Deus. A partir de agora, essas reuniões vão acontecer para analisar essa situação. A próxima vai ser com a Prefeitura de Trindade e também com autoridades e profissionais de saúde. O próximo passo que nós vamos dar agora é convidar o prefeito, o presidente da Câmara, para que nós possamos sentar, conversar e reunir também o administrativo do município, para que a partir dessa conversa com o governador, que lançou o decreto nos últimos dias, nós possamos pensar as formulações, as estruturações para uma possível romaria agora em julho. E que, se não for possível, a doença pode evoluir ou involuir, se não for possível, que nós façamos aí numa data que seja razoável para todos e com antecedência avisada a todos para que eles possam vir. Então é muito importante a participação da Prefeitura também nesse momento. Para os devotos que já se programaram para vir em romaria, a orientação é que aguardem as decisões que vão ser tomadas. O momento é de planejamento e cuidado com a vida. Padre Robson de Oliveira também fez questão de tranquilizar aqueles que precisam cumprir alguma promessa na romaria deste ano. Assim como existem possibilidades de fazer a promessa, assim também poderemos decretar aí a possibilidade também delas passarem essa promessa para outra data, mudarem a data do cumprimento dessa promessa, em função da vida e do bem-estar da própria pessoa. Esta é a primeira vez na história que a festa está sendo suspensa de forma temporária. O reitor do Santuário Basílica ainda lembrou do sentimento forte deste ano, em que acontece a celebração do ano jubilar dos 180 anos da devoção ao Divino Pai Eterno. É um sentimento de alegria pela romaria nos seus 180 anos. Inclusive recebi essa semana um decreto do Papa Francisco proclamando o ano da romaria, os 180 anos da romaria. E quando a gente olhou o decreto, inclusive todo em latim, a gente vai traduzir agora, a gente ficou muito triste em imaginar que é nesse tempo que nós estamos celebrando isso. Mas a gente acredita que é por isso também que nós não podemos deixar de celebrar, seja agora ou seja posteriormente. Então é um sentimento de tristeza, sinceramente, eu não vou esconder isso, acho que é tristeza mesmo no coração, tristeza pelo povo, que seria uma festa gigantesca, singular, né? Seria um momento muito especial. E nós queremos que continue sendo, mesmo que não seja nessa data. E que a gente possa celebrar a alegria de sermos filhos do Divino Pai Eterno. A decisão até o momento é não retomar as celebrações com a presença dos fiéis no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, para evitar que fuja do controle e que os fiéis se aglomerem. Mas a igreja permanece aberta para que os romeiros possam fazer suas orações pessoais. Desde o reconhecimento da crise do coronavírus, decretos municipais e estaduais adotaram medidas de política sanitária para evitar com que mais pessoas se contaminem com a doença.
As igrejas tiveram as atividades religiosas suspensas e os padres tiveram que alterar a rotina e o modo das celebrações. Hoje, eles celebram com os fiéis apenas pelas redes sociais ou televisão. O que antes era impossível de se imaginar, hoje é, infelizmente, a nossa realidade. Nós estamos procurando fazer o máximo para que as pessoas tenham até mais do que aquilo que já buscavam presencialmente. Ou seja, orientação, catequese, celebração da vida. Uma pena que não seja presencial, mas também pode ser um momento de uma renovação espiritual tão mais forte, principalmente nesse tempo. É isso aí, agora a gente vai para o intervalo e a seguir você confere as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Agora nós vamos fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Acompanhe. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda obrigar que passageiros de voos internacionais tenham que testar contra o coronavírus antes de entrar no país. De acordo com ele, o governo trabalha em conjunto com as companhias aéreas um plano para implementar a medida. Durante a entrevista, Donald Trump afirmou que o Brasil é um dos países que pode entrar na lista para a exigência dos exames nos passageiros. Ainda nos Estados Unidos, jatos militares sobrevoaram Nova York em agradecimento aos profissionais de saúde que atuam no combate à Covid-19. Dezenas de pessoas acompanharam os aviões às margens do rio Hudson. E o presidente russo Vladimir Putin estendeu o período de bloqueio até 11 de maio. O anúncio foi feito durante uma reunião com altos funcionários do governo e que foi transmitida ao vivo. De acordo com o presidente, o pico de infecções ainda não foi atingido no país. Putin ordenou que o governo apresente medidas de apoio à população até o final do isolamento. Em Roma, na Itália, estações do metrô começaram a testar medidas de distanciamento social. O governo italiano autorizou a diminuição gradual do bloqueio a partir de segunda-feira, 4 de maio. Círculos azuis foram colocados nas plataformas para que os passageiros fiquem a pelo menos 1 metro de distância um do outro. Dentro dos trens, deve ter um assento vazio entre cada pessoa. Soldados do Exército irão fiscalizar se as medidas estão sendo obedecidas pelos usuários do transporte público. E a gente muda um pouco de assunto para falar sobre economia. E quem vai falar para a gente sobre esse assunto é a consultora financeira Lana Serbeto. Primeiro é importante entender como é que está o seu cenário atual, como é que está as suas finanças, né? Se você teve a sua renda cortada, se você está de férias, se você está afastado pelo INSS, qual que é o seu atual cenário? Segundo, a gente tá colocando mesmo na ponta do lápis o que pode ser adiado, qual que é aquele projeto que pode ser deixado para depois. Às vezes aquela viagem vai ter que ser adiada ou aquele projeto de renovar o guarda-roupa, de renovar alguma coisa vai ter que ser adiado. E verificar quais são os estímulos que o governo está dando para que esse endividamento possa ser reduzido. A gente tem algumas coisas como o IPVA, que está sendo prorrogado, o IPTU também foi prorrogado. Às vezes você consegue uma negociação na escola do seu filho, por ele não estar tendo aula presencial, consegue alguma redução aí na mensalidade. Então agora é hora de realmente ver quais são os gastos essenciais, sabe? Aquele dinheiro que às vezes você gastava jantando fora, indo ao cinema, indo ao shopping, e aproveitar a quarentena para estar vendo um cineminha em família, em algum canal via internet, em estar
trazendo mais essa rotina familiar de jogos, e isso automaticamente acaba reduzindo os custos, né, do nosso dia a dia. E trazendo para vocês o que é importante agora, dando prioridade para estar pagando aquelas contas que vão ser mais onerosas caso elas sejam atrasadas. Então, é uma fatura de cartão de crédito que se eu não pagar vai me gerar um juro muito alto. Então, essa às vezes deve ser a sua prioridade como pagamento para evitar o endividamento. E tá vendo às vezes para tentar renegociar com credores possíveis o que tiver um juro menor, o que puder ser prorrogado, para assim estar se adequando a essa nova realidade de crise até que tudo isso passe, né? Que vai passar, mas que nesse momento a gente vai ter que estar reorganizando as contas e trazendo para a linha de frente o que é prioridade. E agora a gente confere as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente Silvonei José. Veja. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Como todos os dias, Francisco presidiu na manhã de hoje, quarta-feira, a missa na Casa Santa Marta aqui no Vaticano, nesta terceira semana da Páscoa. Na introdução da celebração de ontem, terça-feira, pensou no comportamento do povo de Deus diante do fim da quarentena. Neste tempo, disse Francisco, no qual se começa a ter disposições para sair da quarentena, rezemos ao Senhor para que dê a seu povo, a todos nós, a graça da prudência e da obediência às disposições para que a pandemia não volte. Na última segunda-feira, algumas indústrias aqui na Itália voltaram ao trabalho. E no próximo dia 4 de maio, tem início a segunda fase de abertura e da volta ao trabalho para cerca de 4 milhões de italianos. Entretanto, na homilia de ontem, o Papa comentou a passagem do dia, do livro dos Atos dos Apóstolos, em que Estevão fala com coragem ao povo, aos anciãos, aos doutores da lei que o julgam com falsos testemunhos. Arrastam-no para fora da cidade e o apedrejam. Também com Jesus fizeram o mesmo, afirmou o Papa, buscando convencer o povo de que era um blasfemo. É uma brutalidade partir de falsos testemunhos para fazer justiça. Notícias falsas, disse Francisco. Calúnias que esquentam o povo para fazer justiça. É um verdadeiro linchamento. Fizeram assim com Estevão, usando um povo que foi enganado. Acontece que assim com os mártires de hoje, como Asia Bibi, a mulher cristã lá no Paquistão, que durante tantos anos esteve na prisão julgada por uma calúnia. Diante da avalanche de notícias falsas que criam opinião, às vezes não se pode fazer nada. Penso no Holocausto, disse o Papa. Foi criada uma opinião contra um povo para eliminá-lo. Há ainda o perigo do linchamento diário que busca condenar as pessoas, criar uma má fama. O pequeno linchamento diário da fofoca, que cria opiniões para condenar as pessoas. A verdade, ao invés, é clara e transparente. É o testemunho do verdadeiro, daquilo em que se crê. Pensemos em nossa língua, disse o Papa. Muitas vezes, com nossos comentários, iniciamos um linchamento desse tipo. Também em nossas instituições cristãs, vimos muitos linchamentos diários que nasceram das fofocas. Rezemos ao Senhor, foi a oração conclusiva, para que nos ajude a ser justos em nossos julgamentos, a não começar ou seguir essa condenação maciça que a fofoca provoca. Como dissemos antes, a Itália se prepara para a segunda fase da quarentena. Em coletiva de imprensa transmitida em rede nacional, o primeiro-ministro Giuseppe Conte apresentou o plano de flexibilização de algumas normas para continuar combatendo o Covid-19 a partir de 4 de maio. Entre elas, a reabertura de fábricas e parques, além da permissão para funerais, desde que continue o respeito às medidas de segurança. Conte pediu para a população seguir mantendo distância nesta segunda fase, agora tendo a convivência com o vírus. O plano elaborado por especialistas da área de saúde aqui na Itália permite a realização de cerimônias fúnebres para se despedir de entes queridos com a presença de, no máximo, 15 pessoas
com máscaras. Mas ainda não permite missas com a participação dos fiéis. A Conferência Episcopal da Itália, a CEI, depois do anúncio do novo plano do governo, se posicionou contra a decisão de não retomar a realização das missas com a presença dos fiéis. Não podemos aceitar de ver comprometido o exercício da liberdade de culto, afirmam os bispos em nota pública. Deveria ser claro a todos que o empenho ao serviço em benefício aos pobres, tão significativo nessa emergência, nasce de uma fé que deve poder se nutrir na fonte, particularmente na vida sacramental, enfatizam os bispos. O Papa institui a Fundação Vaticana João Paulo I e será presidida pelo cardeal Pietro Parolin, que, num dos seus discursos, se expressa dessa forma sobre o ensinamento de Albino Luciani. O seu magistério é atual: proximidade, humildade, simplicidade. Insistência na misericórdia de Deus, amor ao próximo e solidariedade são as suas características salientes. A história de Albino Luciani, escreve o cardeal Parolin num artigo publicado por Vatican News, é a de um pastor próximo do povo, centrado no essencial da fé e com uma extraordinária sensibilidade social. O seu magistério é atual, com proximidade, humildade, simplicidade, insistência na misericórdia de Deus, amor ao próximo, solidariedade, como dissemos, características salientes. O Papa Francisco instituiu a Fundação Vaticana João Paulo I, indo assim ao encontro da proposta de criação de um organismo destinado a aprofundar a figura, o pensamento e os ensinamentos de João Paulo I e a promover o estudo e a divulgação dos seus escritos. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. É isso aí, Silvonei. Obrigado pela participação. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Até lá!